Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu vou mostrar um pouco do processo de produção de cerveja, um pouco da nossa fábrica e um pouco da nossa rotina. Vamos nessa? Galera, vamos lá. Para começar a fazer cerveja, a primeira coisa que eu tenho que saber é sobre o malte. O malte é esse grãozinho, tá? Ele vem da cevada. A cevada é encontrada na natureza, é como se fosse um negocinho de trigo, né? Porém é de cevada. Qual que é a diferença? O malte é como se fosse o flocos de aveia. Por exemplo, você encontra aveia na natureza, mas você não encontra o flocos de aveia. Com o malte é a mesma coisa, você não encontra o malte na natureza, porque ele passou por um processo de malteação. Então isso aqui é um malte de cevada. Qual que é a importância dele para a cerveja? 100%. O malte é o coração da cerveja, tá? Toda cerveja obrigatoriamente tem que ter malte. O malte, o que vai importar pra gente? Dentro dele, vou mostrar para vocês. Ele é um grãozinho, né? Ele é um grãozinho, tem uma casca e dentro dele tem o que a gente chama de amido. O amido é o que vai se transformar em açúcar, que é o que a gente precisa para fazer cerveja, né? Que vai ser um açúcar de malte. Então, a gente primeiro, para começar o processo, a gente pega esse malte, né? A gente joga no moinho, o moinho moe e a gente separa a casca do que tem dentro dele, que é um pozinho branco chamado de amido. Isso é o que mais importa pra gente, tá bom? Vou explicar para vocês basicamente como que acontece esse processo, tá? Nós temos o malte, nossa cerveja que são todas puro malte. Tem o malte positivo moído. Aí a gente joga nessa panela, né? Aqui é a sala de braçagem. Então o que está acontecendo nessa panela? Basicamente, a gente está deixando o amido ali a uma temperatura ideal para ele ser transformado em açúcar. O açúcar é o que vai virar o álcool lá na frente, depois que fermentar. Então aqui a gente está fazendo o que chama de mosto, essa mistura de malte moído com água. O que eu vou fazer agora? Esse mosto ele tá cheio de casca. E eu preciso tirar casca, né? Porque você já tomou uma cerveja com casca. Então, nesse processo, a gente vai mandar para essa outra panela, que é a tina de clarificação. Aí nessa panela, ela tem uma peneira embaixo, tá vendo? Então a gente vai fazer uma filtração. Junto com as cascas, a gente vai separar o líquido do mosto. Então ficou em repouso ali, depois fiz uma recirculação, né? E agora a gente vai iniciar aquele processo que eu falei de clarificação, que é de separar as cascas, né? Então como que a gente vai fazer? Aqui tá com a casca, né? Que a gente vai passar pro outro tanque. Vou abrir aqui, ó. Eu vou ver. E aqui vai caindo só o líquido, tá vendo? Não tem casca nenhuma mais. Eu vou tomar no cafezinho que ninguém é de ferro. Cê é louco. Eu não mostrei pra vocês, mas aqui é o nosso pub. Tá tudo pronto, montado, porém tá parado aí, né? Então logo menos a gente pensa em abrir de novo, né? Atualmente a gente só aluga pra festa, pra casamento, aniversário, chá de bebê, chá revelação, essas coisas. Tem essa área externa também, que é onde que é mais utilizado. Dá pra colocar umas tendas aqui, fica bem bonito, bem legal. Então, galera, eu peguei um pouco desse moço, tá vendo? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir ele, que a gente chama de análise de Brix. Eu vou saber quanto de açúcar tem nesse mosto, que é para eu padronizar, assim que a gente consegue padronizar toda a receita, toda a cerveja. Então, eu meço a quantidade de açúcar e a gente vai diluindo até chegar no ponto ideal. As cervejas mais leves, por exemplo, são as cervejas que são mais diluídas, ou seja, tem uma maior quantidade de água para a quantidade de açúcar. Isso deixa ela mais leve, entendeu? Então aqui eu vou fazendo a diluição até chegar no ponto ideal para essa minha receita. Finalizou a clarificação, já está quase prevendo, é meio-dia e pouquinho agora. E eu vou comer, porque eu tenho aí uns 15 minutos até ferver. Aí eu vou comer ali rapidinho, já volto.
Ó, já almocei, agora eu tenho que voltar pra lá que vai começar a fervura. Aí eu vou fazer a adição do lúpulo também, pra vocês verem. Eu vou fazer a adição de lúpulo. Lúpulo é uma planta, ele tá assim porque é em pellet, parecendo ração de coelho. Mas é uma planta que foi praticamente triturada, tirou um pouco da parte vegetal e depois prensou, para ficar mais concentrada. Dizem que o lúpulo e a cannabis são da mesma família, né? Porém, o lúpulo não tem nenhuma daquelas propriedades que vai te deixar chapadex. É só uma planta normal, que ele dá o amargor da cerveja e ele também é muito aromático. E o lúpulo também é responsável pelos aromas cítricos, frutados, herbais, resinosos da cerveja. Então, assim, o lúpulo é o grande responsável pelo aroma das IPAs, né? Para fazer uma Pilsen, a gente vai usar ali 500 gramas para fazer 1000 litros. Para fazer uma IPA, aqui na nossa, por exemplo, vai mais de 10 quilos. Então, é uma cerveja muito mais aromática, né? Muito mais cheirosa. Pessoal, aí esse aqui, ó, é o que a gente chama de bagaço, que é aquela casca do malte que a gente separou do líquido. Esse aqui é o Maicon, ó. Dá um oi aí, Maicon. E aí? Fala aí, o que faz com esse bagaço? Esse bagaço aqui, a gente tira ele e dá para os gado comer. Maicon trabalhou muitos anos na Ambev, né, Maicon? Ou 18 anos. 18 anos. Qual que é a principal diferença para você de uma cervejaria grande e uma pequena? Uma cervejaria menor, ela é bem braçal. Geralmente uma cervejaria maior é bem automatizada. Essa é a diferença. Vocês estão vendo aí, ó. Aí, galera, a cerveja já ferveu, a gente já terminou a fervura, mandou pro Whirlpool. A gente faz como se fosse um redemoinho, que é pra dar uma clarificada ainda maior na cerveja, né? Porque as proteínas vão tudo pro fundo da panela. E agora eu tô resfriando para mandar pro tanque de fermentação e maturação, que hoje é esse tanque aqui. Então, assim, a cerveja, como a gente acabou de ferver, ela só descansou ali 15 minutinhos mais ou menos. Ela ainda tá numa temperatura muito alta, tá por volta de 85, 90 graus. Porém, nesse tanque, a gente vai adicionar o fermento. E o fermento, ele não aguenta uma temperatura tão alta. Então eu tenho que resfriar, né? Refrigerar esse mosto ali para uma temperatura entre 10 e 15 graus mais ou menos. Senão eu acabo matando o meu fermento. Então agora eu tô fazendo um processo que de um lado vai água gelada, sai lá do shear e resfria o mosto. Aí eu consigo sair com uma cerveja de 90 graus para uma cerveja de 10, praticamente em 30, 40 minutos no máximo. Vou conseguir mostrar para vocês como que se coloca o fermento, porque o fermento já está dentro do tanque, tá? Mas basicamente o que acontece, deixa eu sair daqui que dá muito barulho. O que acontece dentro desses tanques? Esses tanques têm temperatura controlada e a gente está adicionando ali o mosto, né? Que é aquela mistura de água com açúcar de malte, vamos dizer assim. O fermento é como se ele fosse um ser humaninho microscópio. Então ele vai comer esse açúcar, né? E dizem que ele vai arrotar CO2, que é o gás da cerveja, por isso que a cerveja tem gás, e vai mijar o álcool. Então, assim, o fermento é o que produz o CO2, o álcool e também outros subprodutos, né? O fermento é que faz toda a magia acontecer. Muitas pessoas têm a dúvida, como que eu coloco álcool na cerveja? Na verdade, você não coloca o álcool na cerveja, você coloca o fermento come o açúcar e transforma em álcool. Então, esse é basicamente toda a primeira etapa do processo, a fermentação que a gente fez hoje. A fermentação vai acontecer daqui em diante, né? Então agora eu estou resfriando, depois não vou precisar colocar o fermento porque ele já está lá, mas a gente vai manter uma temperatura constante por basicamente 4, 5 dias, 6 dias, 7 dias no máximo, né? Dependendo de como está a fermentação. Ele vai fermentar, vai comer todo o açúcar que está disponível, né? Vai transformar tudo em álcool e CO2 que ele conseguir. E depois a gente vai entrar na etapa de maturação. A etapa de maturação, eu vou mostrar para vocês adiante, quando a cerveja está na fermentação, ela fica suja, porque ela tem muito fermento dentro dela ainda. E na maturação, praticamente, é para você retirar todo esse fermento e deixar a cerveja limpa. Ó, só para vocês entenderem melhor, essa aqui é a mesma cerveja, tá?
A da esquerda ainda está em estado de fermentação. Então ela está com bastante fermento, está bem carregada. Já essa aqui, ó, ela já está fermentada, tá vendo? Já está bem mais translúcida, está com um mês aí no tanque. Então essa é a diferença. Porém são a mesma cerveja, só que a maturação serve para ir limpando a cerveja. Né? O que uma das grandes diferenças em uma cervejaria pequena para uma cervejaria grande. Nas cervejarias pequenas a gente não filtra a cerveja, então ela fica muito mais tempo no tanque. Então o filtro as cervejarias grandes usa como um acelerador de processo, né? Então eu deixo aqui, por exemplo, minha cerveja, depois que eu faço, fica 5 a 7 dias fermentando e depois mais 21 dias maturando. Então assim, para ela ficar limpinha, para ela ficar bonita, para ela tirar aquele aspecto de fermento. Então uma cervejaria grande já vai deixar ali 3, 4 dias fermentando, depois vai deixar mais 2 dias maturando, vai centrifugar, vai filtrar e vai acelerar todo esse processo. Então essa também é uma das outras grandes diferenças entre uma cervejaria grande e uma cervejaria pequena, né? Porque aqui exige muito mais tempo. Também tem um fator que você deixar mais tempo no tanque e não filtrar ela, você oxida menos a cerveja tem mais qualidade, tá bom? Então é isso aí, vou ir lá, vou terminar de resfriar, depois eu volto aqui. Já acabou, 3h30, quase 4 horas agora. Tava conversando com o pessoal da Starvops. Eles trouxeram uns lúpulos aqui pra gente experimentar. Sentindo aqui no aroma muito aromático, né? Lúpulo brasileiro, né? Vamos ver. Hoje nesse vídeo eu mostrei pra vocês como que é a primeira etapa do processo, né? Que é essa etapa que a gente chama de braçagem. Graças a Deus deu tudo certo. Tem dia que que dá problema aí, nossa, deixa quieto. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Agora é só esperar a cerveja fermentar, depois maturar, depois a gente invasa. Se você gostou do vídeo e quer ver mais, curte, comenta, se inscreva no canal. Primeiro vídeo do canal. Vou fazer mais vídeos aí se der tudo certo. É nóis, tamo junto. Valeu!